Olá, amigos, espero que todos estejam bem. O tema da nossa reunião de hoje é consistência do início ao fim. O Gosho se chama Os 10 Fatores e eu vou começar falando do trecho do Gosho. Presumir que aquilo que foi escrito aqui seja algo muito distante de si é o que se chama de ser vivo comum. É estar num estado de ilusão, é ser um mortal comum. Mas compreender que isso se aplica a si é ser o que se denomina de aquele que assim chega. É ser um venerável, uma pessoa de sabedoria. Uma vez que se percebe isso e se consegue visualizar claramente esse fato, a vida da pessoa, conforme ela realmente é, se manifesta em sua presente existência como aquele que assim chega da iluminação original. E a pessoa obtém o que é definido como atingir o estado de Buda na forma que se apresenta. Então, depois de escutar o trecho que iremos estudar, vamos comentar sobre o cenário histórico dessa carta. É um dos vários escritos relacionados ao princípio dos 3.000 mundos num único momento da vida. Isso já significa que o nosso estudo de hoje será um pouco mais intenso. Redigido em 1258, aos 37 anos, ano em que Nico Shonin torna-se seu discípulo, sem destinatário específico, Dai Shonin já conclui dizendo que nós próprios nada mais somos que aquele que assim chega da iluminação original. Isto é, a vida de todas as pessoas é una e idêntica à do Buda da iluminação original. Os 10 fatores da vida, expostos no capítulo 2, meio apropriados do Sutra do Lótus, são: tenho certeza que vocês já viram, já ouviram, e eu vou listá-los para vocês. O primeiro, Nyose So, aparência. O segundo, Nyose Sho, natureza. O terceiro, Nyose Tai, entidade. O quarto, Nyose Riki, poder. O quinto, Nyose Sa, influência. O sexto, Nyose In, causa interna. O sétimo, Nyose En, relação. O oitavo, Nyose Ka, efeito latente. O nono, Nyose Ho, efeito manifesto. E o décimo, Nyose Hon Manko Kyoto, que é consistência do início ao fim. O presidente Ikeda diz que ler os 10 fatores 3 vezes significa manifestar as 3 verdades da não substancialidade, da existência temporária e do caminho do meio em nossa vida. Significa também manifestar as 3 propriedades iluminadas do Buda, isto é, a propriedade da lei, da sabedoria e da benevolência. Nichiren Daishonin declarou: há maior benefício em ler 3 vezes essa passagem. O presidente Ikeda complementa então na prelação. Em síntese, lemos o trecho 3 vezes para proclamar que nossa vida é a de um nobre Buda e para aumentar os benefícios da fé. Vamos para a explanação então. Na sequência do trecho do Gosho, temos a seguinte continuação. Entre aqueles que seguem o caminho do Buda, podemos distinguir 3 níveis de capacidade: superior, mediana e inferior. E apesar de todos igualmente conseguirem manifestar a natureza de Buda no prazo de uma única existência, as pessoas de capacidade superior, tão logo ouvem os ensinamentos, tornam-se totalmente iluminados. Enquanto as pessoas com capacidade mediana podem necessitar um dia, talvez um mês ou um ano para manifestá-la. E as pessoas de capacidade inferior parecem fazer pouco progresso. Mas como existe a certeza de que atingirão a iluminação dentro do prazo de uma única existência, quando estão para morrer manifestam também a natureza de Buda. Para entender o princípio da consistência do início ao fim, primeiro é necessário entender sobre os 10 fatores da vida. Para melhor entendimento, eu gostaria que vocês imaginassem cada fator correspondente à sua pessoa. Ou seja, tentem se enxergar dentro dos fatores que eu vou listar e explicar. Eu vou começar com a aparência. A aparência é o aspecto externo das coisas. Está à mostra e por isso as pessoas podem vê-lo. Natureza. A natureza é natural, é inerente à pessoa, porém não é visível ao exterior. Segundo Tiantai, é a natureza de Buda existente em todas as pessoas.
Entidade. A soma da natureza e da aparência gera entidade, ou seja, a essência da vida. Tiantai interpretou entidade como algo indestrutível na vida de um Buda. Poder. É o poder inerente à vida de cada pessoa. Refere-se às habilidades e aos potenciais ocultos na vida. Influência. A manifestação ou atividade, a ação, desse poder é a influência. Causa inerente. São causas internas, ocultas, de transformação que cada fenômeno possui. Relação. São várias condições indiretas que vão ativar as causas inerentes e gerar efeitos. Efeito latente. É o efeito direto de qualquer transformação. Somando-se a causa inerente com relação, surge o efeito latente. Efeito manifesto. É a manifestação perceptível da causa e da relação. Consistência do início ao fim. É a coerência e a consistência entre os 9 primeiros fatores. O presidente da SGI, da Isao Ikeda, explica: sua existência é um fenômeno. Suas feições fisionômicas, postura e assim por diante constituem a aparência do fenômeno que é a sua vida. Além disso, o que existe em seu coração, embora invisível aos olhos, tais como traços de sua personalidade, tolerância, impaciência, gentileza e discrição, ou os vários aspectos do seu temperamento, constituem a sua natureza, Nyoze-sho. Sua totalidade física e espiritual, ou seja, sua aparência, Nyoze-so, e a sua natureza, Nyoze-sho, juntas formam a sua entidade, Nyoze-tai. A pessoa que você é. Da mesma forma, essa vida tem várias energias, que é o poder, e elas produzem várias ações externas, que é a influência. Além disso, sua própria vida passa a ser uma causa, que é a causa interna, que, ativada por condições internas e externas, relação, gera mudanças em si mesma, que é o efeito latente. E em seu devido momento, esse efeito latente manifestam-se de forma concreta, que é o efeito manifesto. Então, esses 9 fatores também ligam sua vida e seu ambiente sem nenhuma omissão nem inconsistência. Consistência do início ao fim. Esse é o verdadeiro aspecto dos 10 fatores da vida. Se a gente for pensar, nem é tão complicado assim. Mas ainda assim, para entender melhor o que é consistência, temos o seguinte exemplo. Pense numa massa de bolo. Ela é consistente quando os seus ingredientes estão misturados. Assim, o bolo fica saboroso. Com o princípio da consistência do início ao fim, é a mesma coisa, porque os 10 fatores da vida sempre estão bem misturados, ou seja, estão coerentes. A consistência do início ao fim só existe quando a pessoa vincula a vida com a lei mística. E essa ligação não é apenas no pensamento ou no sentimento, mas principalmente na ação, ou seja, é agir com base na lei mística. Um claro exemplo dessa ação é o Bodhisattva jamais desprezar. O seu comportamento era embasado de mais alto respeito pelas pessoas. Ele reverenciava a natureza de Buda de todas as pessoas, independente de quem fosse ou o que tivesse feito. E o presidente Ikeda o cita como modelo de praticante do budismo a ser seguido pelos membros da BSGI. E na prática, quando uma pessoa age de maneira errada, o que você faz? Você fala mal? Você critica? Ou age para direcionar a vida dessa pessoa para o caminho da felicidade? Ou respeita o seu estado de Buda? Então, a sua ação é o que caracteriza como um Buda ou não. Ou seja, é o comportamento diante de uma situação que revela que sua vida tem consistência do início ao fim. A partir do momento em que compreendemos que temos o potencial no estado de Buda dentro de nós, nossa vida começa a ter um novo significado e adotamos uma nova concepção de vida. E ao tomar consciência de como os 10 fatores da vida agem, começamos a perceber que diante de uma circunstância positiva ou negativa,
O mais importante é a reação que se tem perante ela. Do ponto de vista do budismo Nichiren, todos os aspectos da vida são importantes. E a negligência, deliberada ou não, a algum deles acarretará, consequentemente, um efeito na vida. Portanto, para se manifestar esse grande tesouro de cada um, que cada um possui dentro de si, que é o estado de Buda, a oração sincera e a busca contínua para polir o coração são essenciais. Com um estado de vida elevado, as pessoas começam a utilizar a lei da casualidade a seu favor, em vez de criar causas negativas ou ficar presas ao passado, realizando boas ações que direcionem sua vida para a felicidade.